Então, pessoal, nós vamos iniciar a partir desse momento a nossa gravação, tá? A nossa aula de ciências do dia 13 de setembro de 2021, tá bom? Nós vamos estar adentrando um novo conteúdo, capítulo 6, na verdade, capítulo 7, tá? Vamos falar sobre as florestas abertas, os biomas, né? As formações abertas, tá? Como Cerrado, Caatinga, tá? Nós vamos falar hoje mais propriamente sobre o Cerrado, tá bom? Compartilhar logo bem aqui a nossa atividade, tá bom? Capítulo 7, biomas brasileiros, tá? Formações abertas, Cerrado, parte 1. Esse primeiro momento do capítulo 7, nós vamos trabalhar com o bioma Cerrado, tá? E, é claro, né, as páginas do 99 a 104, a atividade é um exercício de fixação, tá? E o objetivo desse estudo aqui é conhecer a diversidade de ecossistemas, né? Compreender os biomas florestados brasileiros com ricos em biodiversidade e cultura e a importância de sua preservação, tá? Como tarefa primordial para a manutenção do fornecimento de serviços ecossistêmicos fundamentais para a nossa sobrevivência, certo? E de muitas espécies impactadas pela exploração humana de recursos do ambiente. Então, ainda se tratando de biomas brasileiros, tá? Nós vimos, nas últimas aulas, as formações florestadas, ou seja, formações, tá? Vegetativas, ou de matas, de floresta, com árvores, com altos dosséis, né? Ou seja, com árvores com porte, com uma certa altura. E agora, se tratando de cerrado, é um campo, uma área mais aberta, com vegetação característica, tá? Com plantas mais baixas, com troncos que, de certa forma, são tortos, tá? Com casca mais espessa. Tudo isso são adaptações que o ambiente, de certa forma, se vale para sobreviver, para se manter, tá? Eu falo isso especificamente para a flora, né? A parte vegetal. Tem animais também característicos desse tipo de ambiente, tá certo? Ok, gente? Então, olha só, a primeira questão você vai dizer o que é o bioma cerrado. Você vai trazer a definição do que é esse bioma cerrado, tá? De uma forma bem sucinta, tá? No material didático, no livro de ciências de vocês. Você vai dizer o que é o bioma cerrado, ok? A questão de número 2, você vai falar sobre as características do bioma cerrado. Quais são as características que levam a esse ambiente, a esse ecossistema ser chamado, definido como cerrado? O que é o cerrado? Já trazendo aquilo que você já colocou a definição aqui na questão de número 1. Tá? A questão de número 3, na sua opinião, a agricultura valorizou o cerrado? Essa questão, pessoal, a terceira questão, ela está relacionando, por exemplo, o agronegócio. Tá? Nós já trabalhamos aqui, principalmente na disciplina de técnicas agrícolas, sobre a expansão do agronegócio, né? Principalmente relacionando grandes extensões de terras, né? Que são vendidas para grandes proprietários, e justamente essas terras são utilizadas para a produção de pastagem, para a criação de bovinos, principalmente, tá? Então, o cerrado ele tem sido devastado, né? Tem perdido suas áreas para esse tipo de atividade econômica, que é o agronegócio, tá? Então, aqui, na sua opinião, a agricultura valorizou o cerrado, que está enfatizando a agricultura em si, porque a área do cerrado também ela é muito utilizada para grandes lavouras, né? Para produção intensiva.
tá? Ok? E, neste momento aqui, vou parar aqui a compartilhamento de tela, nós vamos para o nosso conteúdo, né? O capítulo de número 7 do nosso material didático, do nosso livro, e nós vamos ver justamente essa primeira parte, né? Da página 99 a 104, a respeito dessas formações abertas, né? O Grande Cerrado, nesse primeiro momento. Olha só, aqui nessa imagem bem característica de início, eu tenho uma imagem A, tá? E eu tenho uma imagem B, tá? Então, aqui eu vou ter, ó, um ambiente, né, característico, né, ou seja, onde o homem utilizou-se do espaço, né, modificou o espaço da plantação, tem uma plantação específica aqui. A imagem não nos permite definir qual o tipo de cultivo, mas pela forma como o terreno está trabalhado e plantado, né, é uma variedade de plantas adaptadas ao tipo de clima mais seco, tá? Mais característico para esse ambiente. Eu vou ter também aqui justamente aquilo que eu havia dito anteriormente quanto àquela questão de número 3, tá? Aqui, ó, uma criação bovina em pleno cerrado, tá? Vou ter aqui palmeiras babassuais, né? Babassu, também aqui uma área florestada aberta, tá? Mas que tem características também de mata dos cocais, tá? Então, aqui são vegetações mistas, mas aqui não deixa de trazer a informação de que essas áreas estão sendo utilizadas não só para a criação de animais, como a produção, a criação de grandes fazendas, grandes pastagens, mas também para a produção agrícola, como nós vemos aqui, tá bom? Certo? Então, vamos lá. Prosseguindo aqui, olha aqui, ó, as imagens mostram duas atividades humanas, a agricultura e a pecuária. Essas duas práticas estão cada vez mais presentes no Brasil, principalmente nas regiões de biomas de formações abertas, que é o caso do Cerrado que nós estamos estudando aqui, tá? Eu vou ter também a Caatinga e o Pampa. Quando se fala de Pampa, eu estou falando mais da região sul do nosso país, para a região do Rio Grande do Sul, tá? Com temperaturas bem mais baixas, ou seja, bem mais frio, tá? Mas também tem formação lá vegetativa aberta. Mas nós vamos focar para esse primeiro momento aqui justamente sobre o cerrado, tá? Então aqui vamos lá falar sobre cerrado. Aqui eu vou ter aqui, ó, esse quadro específico falando sobre gramínea e arbusto. O que é gramínea? Gramínea, pessoal, são nada mais do que o capim, tá? Aquela vegetação rasteira que tem ali no cerrado. Para vocês terem uma ideia, quando nós vamos de São João a Caxias, quando nós vamos chegando ali perto do Inhamum, né, bem antes do Inhamum mesmo, nós percebemos um tipo de vegetação característica, tá? Pela formação vegetativa, o tipo de árvore, o caule, né, com a casca bem mais espessa, o caule mais torto, tá? É são árvores que não são tão altas, tá? E nós encontramos muito capins, né? Áreas abertas que dá para muitas vezes para a gente ver, né? O solo nu ali, tá? Então, aquilo ali é justamente o cerrado na qual nós estamos estudando aqui, tá? Um exemplo bem prático para a gente aqui sobre esse tipo de bioma. Sem falar que o Inhamum é uma área de proteção ambiental. Inclusive, alunos, né, da Universidade Estadual do Maranhão, a UEMA, utilizam muito aquela área ali para pesquisa, tá? Principalmente do curso de Ciências Biológicas, que utilizam aquela área vegetativa para estudar não só a vegetação, como também os animais, os recursos hídricos, né? Tudo que envolve aquele ecossistema, tá? Aquela área, aquele bioma. Então, gramíneas aqui é a planta também conhecida como capim, muito comum em campos, em geral, com folhas alongadas,
e compridas. Todo mundo aqui conhece capim, tá? Para a gente aqui é bem mais característico, porque a nossa realidade é bem mais acentuada, é mais presente. A gente sabe o que é, de fato, por exemplo, uma planta, uma gramínea, um capim. Arbusto, planta de porte maior do que das gramíneas, tá? Mas que não chega a formar árvores. Em geral, as ramificações de galhos dos arbustos parecem ou aparecem muito próximo ao solo, não cresce tanto. Então, arbusto é como se fosse uma árvore em miniatura, tá? Ok? Então, cerrado. O cerrado é o segundo maior bioma brasileiro, o maior é a Amazônia, tá? E ocupa principalmente o Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, a Bahia, São Paulo e o Tocantins, tá? Por exemplo, o Tocantins, Minas Gerais, Goiás, existe, para cá, para a gente também tem, e nós conhecemos como mambira, né? Mas é o tamanduá mirim. É um animal, né? Característico também desse tipo de bioma. Nós vamos ter também o carcará, que nós vemos muito, que é uma espécie de falconide, tá bom? Que é uma ave também, né? Que bem característico, né? Que nós conhecemos aqui. Então, é formado por áreas relativamente planas de clima quente, com temperaturas que variam de 20 a 30 graus Celsius, apresenta inverno seco e verão bastante chuvoso. O cerrado é um bioma rico em espécies vegetais, como gramíneas, arbustos e árvores. As árvores apresentam folhas endurecidas, galhos tortuosos e cascas grossas. Quando ele fala aqui de folhas endurecidas, são folhas características que, quando você pega aqui, a massa, assim, ela dá aquele estalo, né? É bem crocante, não vou dizer crocante, mas ela é bem seca, né? Tem aquele estalo. Então, é característico plantas com essa característica nas folhas do cerrado, tá? A área ocupada pelo cerrado é grande e heterogênea, ou seja, diferenciada, diferente em termos de solo, relevo e regime de chuva. Quando eu falo regime de chuva, eu estou falando da regularidade em que há incidência de chuva, de precipitação de água ali naquele ambiente. Então, nós sabemos que para a nossa região existe períodos não tão definidos assim. Existem períodos seco, tá? Sem chuva, e outro período seco com chuva, tá? Mas sempre com temperaturas bem elevadas, tá? Ok, pessoal? Prosseguindo aqui, o solo tem poucos nutrientes e apresenta baixa capacidade de reter água. Quando eu falo de capacidade de reter água, é de manter a água ali, quando, no caso, né, se for para escavar, tem água ali com uma profundidade não tão assim funda, né? Profundo. Ou seja, é bem permeável o solo, não retém tanta água, não mantém água. A água vai o mais profundo possível, certo? Então, aqui, ó, que chegam aos aquíferos evitando a desidratação. Então, ó, grande parte das árvores do cerrado apresentam raízes profundas. Então, uma característica bem comum do cerrado são plantas, por mais que sejam de porte pequeno, mas a raiz é profunda, é enorme, tá? Para alcançar lá no solo, bem lá ao fundo, né, o lençol freático, que é a região em que tem a água subterrânea, certo? Por exemplo, uma árvore muito característica do cerrado, que nós conhecemos muito, o fruto, é o pequi. Essa árvore chama-se Cariocá brasiliense.
Nosso famoso pequi, né, que tem uma casca bem característica, o cheiro muito característico, não dá para sentir o cheiro, dizer, eu não conheço esse fruto, essa fruta, tá? É bem característica. Exemplos aqui de plantas da região, tá? Cerrado. Aqui, aquilo que eu estava falando. Eu vou ter aqui, ó, o tamanduá-bandeira, tá? Eu vou ter o tatu-canastra, um animal também ameaçado de extinção, que para cá, para a gente, não se tem mais para a região do Pará, né? Para a região Tocantins, mais para o coração do país, certo? O lobo-guará, eu vou ter também o cachorro do mato, né? O vinagre, eu vou ter a águia cinzenta, são animais característicos desse tipo de bioma, tá? Aqui, por exemplo, pessoal, tem aqui uma parte que fala sobre o fogo. Nós sabemos, por exemplo, que toda época do ano, aqui, quando nós vamos para Caxias, tem incêndio, né? Muitas vezes esse incêndio é natural, causado naturalmente, certo? Pelo fato de estar muito seco, às vezes a alta temperatura acaba condicionando o princípio de incêndio, ou por caráter ou por incidência criminosa, ou seja, quando alguém vai lá e ateia fogo na vegetação, na mata, de forma irresponsável, para queimar tudo. Mas só que essa dinâmica do fogo, ela ajuda muito, tá? É claro, ocorrendo no período certo. Então, esse tipo de ambiente ele necessita do fogo, né, para, por exemplo, manter a atividade, principalmente das plantas naquela região. Por exemplo, as plantas com casca bem espessa queima, tá? Só aquela casca, mas a planta não morre, a árvore não morre, certo? Então, é uma forma de manter a manutenção, de fazer a manutenção desse tipo de ambiente. E aqui, pessoal, eu vou ter justamente informações em específico mostrando, tá? Grandes campos agrícolas aqui, ó. Tá? Seja ele o bioma cerrado, quanto qualquer outro bioma, né? Essa é uma ameaça. A agricultura, a agroindústria, tudo tem devastado o nosso bioma natural, tá? Por exemplo, aqui, ó, com relação ainda à agricultura, aquilo que eu havia dito, inclusive a questão 3, você vai falar, vai dizer, na sua opinião, tá? Se a agricultura, de certa forma, beneficia o nosso cerrado, certo? Vocês vão ler isso aqui com calma, vai ver mais informações e vai formular a resposta de vocês em cima disso aqui, tá? E leiam, pessoal, não só assistam, e assistam a esse vídeo, tá? Que é fundamental. Por exemplo, é muito característica do bioma cerrado nós encontrarmos isso aqui, ó, típico dessa imagem. Por exemplo, um solo muito pobre de nutrientes, com plantas que a maioria das vezes não tem uma raiz tão profunda, tá? Quando vem o período de chuva, vai causar processo de erosão, ou seja, não há plantas, a enxurrada d'água vem e vai levando tudo, né? Fazendo o processo de lixiviação ou retirada dos nutrientes, impedindo que as plantas nasçam, e vai criando esses vales aí de terra escavada, né? Deformando ou caracterizando o relevo. Então, é um exemplo de erosão causada pela ação das chuvas, justamente nesse tipo de ambiente, tá? Aí tem aqui informações de como combater a erosão nesses biomas, chamado aqui também até mesmo de curvas de níveis. Por exemplo, em regiões mais acentuadas, como o morro, o correto é fazer curvas de nível aqui para evitar esse tipo de ação, tá? Mais um exemplo aqui também, ó, a erosão em rios, ok? E é isso, pessoal. Até aqui, nesse primeiro momento, nós vamos estudar. Bons estudos para vocês. E até mais, tá? Um forte abraço e até a nossa próxima aula.